Em 21 de agosto de 1986, às 2 da manhã, os moradores de Nios dormiam. Não houve terremoto, não houve erupção, não houve incêndio. Às 6 da manhã, 8.000 animais estavam mortos. Entre 1.700 e 1.800 pessoas morreram naquela noite em Camarões. Os corpos foram encontrados nas camas, nas estradas, nos campos, em posição de quem simplesmente parou de existir. Nenhum deles tinha marca de violência. Nenhum deles tinha marca de nada. Como 1.700 pessoas morrem ao mesmo tempo, sem barulho, sem luta, sem aviso no meio da noite, e ninguém que sobreviveu na região consegue explicar o que viu. A resposta que chegou primeiro foi a que parecia mais óbvia: gás vulcânico. A região fica no cinturão vulcânico dos Camarões. O lago Nios repousa dentro de uma cratera. No subsolo, magma aquecido libera CO2 continuamente para a água. Esse processo existe em centenas de lagos vulcânicos no mundo. É conhecido, é estável, é seguro, enquanto o gás permanece dissolvido. O que os cientistas encontraram ao chegar ao local, porém, não era o que esperavam. A água do lago tinha mudado de cor. Havia detritos na margem a uma altura de 25 metros. Uma pluma de névoa baixa ainda pairava sobre o vale. E o nível da água tinha baixado 6 metros em uma noite. Gás vulcânico escapando lentamente pela superfície não faz isso. O que aconteceu ali não foi um vazamento, foi uma explosão de lago. O fenômeno tem nome: Limnic Eruption, erupção límnica. É um dos eventos geofísicos mais raros catalogados na ciência. E o Lago Nios produziu a maior erupção límica registrada na história. O mecanismo: CO2 se acumula no fundo de um lago profundo sob pressão. A coluna de água acima o mantém dissolvido, como o gás numa garrafa fechada. Se algo perturba a coluna, uma entrada de água, um deslizamento de margem, o gás começa a acender. À medida que sobe, a pressão diminui. O gás se expande. Mais gás é arrastado. A expansão acelera. Em minutos, o lago inteiro regurgita. No caso de Nios, estima-se que entre 100.000 e 300.000 toneladas de CO2 foram liberadas em menos de uma hora. A nuvem era mais densa que o ar. Não se dispersou. Desceu pelos vales como uma maré invisível, a uma velocidade estimada de 20 a 50 km por hora. CO2 em alta concentração não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. As pessoas dormiram. Os primeiros sobreviventes encontrados estavam conscientes, mas não conseguiam se mover. Alguns descreveram ter acordado com um cheiro sulfuroso fraco, e então não lembravam mais nada. A nuvem se dissipou ao amanhecer. O ar voltou a ser respirável. Os que estavam em altitudes acima do nível em que a nuvem transitou sobreviveram. Os que estavam abaixo morreram na proporção direta da concentração do gás e do tempo de exposição. Isso explica o padrão que confundiu os primeiros socorristas: aldeias inteiras mortas. A aldeia vizinha, na encosta mais alta, intacta. A geografia era o único fator de sobrevivência. Não havia como saber. Não havia como escolher. Ou havia? 2 anos antes, em 15 de agosto de 1984, a mesma coisa tinha acontecido. Em menor escala, em outro lago. O Lago Monon fica a 95 quilômetros do Nios, na mesma cadeia vulcânica dos Camarões. Em 1984, uma erupção límica matou 37 pessoas. Cientistas investigaram, identificaram o mecanismo, publicaram. O relatório concluiu que outros lagos vulcânicos da região podiam apresentar o mesmo risco, e que o Lago Nios, em particular, tinha volume de água e concentração de CO2 significativamente maiores que Monon. O relatório existe, é datado, é de 1984. As 1.700 pessoas de Nios
morreram em 1986. Depois de 1986, o mundo prestou atenção. A ONU coordenou missões científicas. Pesquisadores de 5 países mapearam o lago, mediram a concentração de CO2 no fundo, desenvolveram um modelo de risco e propuseram uma solução. A solução é tecnicamente simples: instalar tubulações verticais no fundo do lago. A pressão da coluna d'água força o CO2 a subir controladamente pela tubulação, um geyser contínuo e seguro que libera o gás gradualmente, sem acúmulo crítico. Em 2001, 15 anos após a tragédia, a primeira tubulação foi instalada no Lago Nyos. Funcionou. Os cientistas celebraram. Propuseram expandir o sistema para 3 ou 5 tubulações, o necessário para desgaseificar o lago em escala e velocidade suficientes. Em 2011, havia uma tubulação instalada e funcional. A concentração de CO2 no fundo do Lago Nyos, em 2011, era estimada em aproximadamente 80% do nível que produziu a erupção de 1986. O lago estava se recarregando. O projeto de expansão do sistema de desgaseificação foi paralisado por falta de financiamento internacional. O custo estimado para instalar as tubulações adicionais e completar o sistema, entre 2 e 5 milhões de dólares. É o custo de uma construção residencial de luxo em qualquer capital europeia. E existe outro problema que os estudos pós-1986 revelaram. Um que muda a escala da ameaça inteiramente. O Lago Nyos é represado por uma barreira de rocha vulcânica natural. Essa barreira tem entre 40 e 50 metros de altura. Está em processo de erosão documentada. Se colapsar, o lago, que contém hoje aproximadamente 50 milhões de metros cúbicos de água, inundaria os vales abaixo. Não com gás, com água. Os vales abaixo do Lago Nyos abrigam hoje entre 10 mil e 40 mil pessoas, dependendo da fonte e do perímetro considerado. Parte dessa população retornou à região após 1986. O governo camaronês proibiu o retorno por decreto, mas a proibição não foi aplicada com efetividade. O risco não é um. São 2 simultâneos: a erupção límica do CO2 acumulado e o colapso da barreira natural. Ambos documentados, ambos em progresso mensurável. Existe uma comunidade científica que monitora o Lago Nyos regularmente. Os dados são publicados, os modelos de risco são atualizados. Em 2019, pesquisadores italianos publicaram uma análise do estado atual do lago, concluindo que sem expansão do sistema de desgaseificação, o risco de nova erupção continuava alto. Em 2023, a situação do financiamento do projeto não havia mudado substancialmente. O lago continua acumulando CO2. A barreira continua erodindo. As pessoas continuam vivendo abaixo. E aqui está o que o Lago Monum, o evento de 1984, o alerta que veio 2 anos antes, revela sobre o que vai acontecer a seguir. Quando o Lago Nyos erupcionar de novo, e os relatórios científicos dizem quando, não se, haverá uma investigação, haverá relatórios. Cientistas serão consultados, e eles vão apontar para os documentos de 1984, de 1986, de 2001, de 2011, de 2019. Os documentos já existem. A erupção de 1986 matou 1.700 pessoas, porque um risco documentado em 1984 não produziu ação suficiente. A tubulação instalada em 2001 provou que a solução funciona, e foi abandonada a 20% da escala necessária por falta de 2 a 5 milhões de dólares. Esses números estão nos relatórios, estão nas publicações científicas, estão nas propostas enviadas a organismos internacionais. O que não está em nenhum relatório é a resposta à pergunta óbvia. Por que Monum não foi suficiente? Monum matou 37 pessoas, sem imagem,
sem cobertura internacional. Num país que não existia nas primeiras páginas dos jornais europeus, em 1984. A escala foi pequena o suficiente para que o evento fosse absorvido como anomalia local, não como sinal de uma classe de risco. Isso tem um nome na ciência do risco: normalização da anomalia. Quando um evento de baixa frequência ocorre em escala reduzida, o sistema tende a classificá-lo como outlier, não como precursor. A ação preventiva exigiria tratar o precursor como garantia de recorrência, o que vai contra o instinto institucional de alocar recursos para riscos que já se materializaram em escala visível. Mono 1 era invisível. NIOS foi visível. NIOS produziu ação. A ação foi parcial. O lago continua perigoso. A próxima vez, e os dados dizem que haverá uma próxima vez, também será visível. E os documentos que a investigação vai encontrar já estão escritos. Este texto é um deles. Em 21 de agosto de 1986, às 2 da manhã, os moradores de NIOS dormiam. Hoje, entre 10 mil e 40 mil pessoas vivem nos vales abaixo do mesmo lago. O lago tem uma tubulação onde precisaria de 5. A barreira de rocha que o contém está em erosão documentada. A concentração de CO2 no fundo é estimada em 80% do nível de 1986. O relatório de 1984 estava certo.